Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que, olha, talvez muita gente nunca nem tenha ouvido falar, mas ela está bem mais perto do que se imagina e é trazida por um bichinho que todo mundo conhece, o carrapato. Vamos entender o que é a hepatozoonose. Para começar, vamos pensar numa coisa um pouco diferente. Todo mundo tem medo da picada do carrapato, certo? Das doenças que ela transmite. Mas e se o maior perigo não tivesse na picada? E se a contaminação acontecesse de um jeito que ninguém espera? Vamos lá. A história geralmente começa assim, com um cenário que deixa qualquer tutor de cabelo em pé. O pet não dá bem, parece doente e simplesmente ninguém consegue descobrir o que ele tem. O animalzinho pode ter febre, ficar apático, fraco, sem vontade de comer. O problema é que esses sintomas são muito gerais, né? Podem ser de um monte de outras doenças. E isso vira um verdadeiro quebra-cabeça para os veterinários. E aí, depois de dias, às vezes semanas de muita preocupação e exames, finalmente aparece um nome para o responsável por todo esse mistério, um parasita chamado hepatozoon. Mas afinal, o que é essa tal de hepatozoonose? Bom, é a doença causada por esse protozoário, um organismo microscópico. E ele tem um alvo bem específico no corpo do animal. Ele invade e se instala justamente nos glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo. E o mais curioso é que esse parasita não é nenhuma novidade, viu? Ele foi visto pela primeira vez há mais de um século. Foi descrito oficialmente lá em 1908. De lá para cá, a gente descobriu que existem várias espécies diferentes, como a Hepatozoon americanum, o que mostra que essa é uma ameaça que foi evoluindo e se espalhando pelo mundo. E só para ter uma ideia de onde ele se encaixa na biologia, tá aqui a classificação dele. Ele faz parte do filo Apicomplexa, que é um grupão de parasitas. Isso ajuda a gente a entender melhor com que tipo de organismo estamos lidando. Pois bem, agora a gente chega na parte mais inacreditável dessa história. O jeito como o cão pega essa doença simplesmente vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre doenças de carrapato. Para entendermos o ciclo de vida desse parasita, precisa de dois seres vivos, dois hospedeiros. Começa com um carrapato picando um cão que já está doente, e aí ele suga o parasita junto com o sangue. Dentro do carrapato, o parasita vai amadurecendo. Só que a parte da transmissão para o próximo cão, bom, não é nada do que a gente imagina. E aqui está a grande virada da história. A infecção não vem da picada. Acontece quando o cachorro come. Isso mesmo, ele ingere o carrapato infectado. A transmissão é pela boca. É como se o carrapato fosse um cavalo de Troia. Pensa só, o perigo real não é a picada em si, mas o que está escondido lá dentro. Só quando o cachorro morde ou lambe para se coçar e acaba engolindo o carrapato, é que o parasita é liberado dentro do sistema dele e a infecção começa. Ok, com um jeito de transmissão tão diferente, como é que os veterinários conseguem fechar o diagnóstico? Eles precisam achar a prova definitiva, a tal arma do crime. E a prova é essa aqui, que a gente vê numa lâmina de microscópio. É isso que os profissionais procuram no sangue do animal. Essa forma meio alongada dentro do glóbulo branco é o parasita. É o hepatozoon. Ver isso ao vivo e a cores é o momento do ahá, é a confirmação que acaba com todo o mistério. Depois que o diagnóstico é confirmado, aí começa uma nova batalha. Mas, como a gente vai ver, tratar a hepatozoonose é bem complicado. O tratamento é um desafio enorme. Vários medicamentos já foram testados, mas os resultados variam muito, às vezes são até contraditórios. Muitas vezes o animal melhora dos sintomas, mas o parasita não é 100% eliminado do corpo. Aí a infecção se torna crônica e pode trazer mais problemas lá na frente. E para complicar um pouquinho mais, não existe um tipo só de hepatozoonose. A espécie Hepatozoon canis é a mais comum, encontrada em vários lugares. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe a Hepatozoon americanum, que é transmitida por outro tipo de carrapato e causa uma doença ainda mais severa, que ataca bastante os músculos. E uma pergunta que sempre aparece: e os gatos? Então, a hepatozoonose em gatos até existe, mas é considerada bem rara e ainda não se sabe tanto sobre ela como se sabe sobre a dos cães. Bom, depois de desvendar todo esse caso, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? O ponto crucial é este. Quando a gente pensa em proteger os animais de carrapatos, não dá para focar só em evitar a picada. A gente precisa ter certeza que os carrapatos sejam removidos antes que o animal tenha a chance de se lamber, se coçar e acabar engolindo o bicho. A prevenção tem que ser completa. Isso leva a gente para uma reflexão final. Da próxima vez que um carrapato aparecer no animal de estimação, saber dessa história do cavalo de Troia microscópico vai mudar o jeito de encarar a situação? Fica claro que a ameaça pode ser muito maior do que só uma picadinha na pele.
Obrigado pela companhia e até a próxima!